O Conselho de Administração da Petrobras se reúne hoje para dar início ao processo de mudança de gestão na estatal. O colegiado vai analisar o nome do senador Jean Paul Prats para o comando da empresa. O repórter Matheus Coelzer traz as últimas informações. Essa reunião que deve começar a que horas, Matheus? E o que se espera, hein? Olá, Tiago. Bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Deve acontecer logo mais na sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, onde, como a gente trouxe essas informações ontem aqui na programação da Jovem Pan, vem no momento que, depois de determinadas reuniões aconteceram, na verdade, desde o início da semana, vão culminar agora com essa reunião com o Conselho Deliberativo, Administrativo, e o comitê, então, deve analisar e aprovar o nome do senador Prats como presidente do Conselho, presidente da estatal do Conselho e também presidente, então, da Petrobras. Agora, para isso, ele precisa de maioria, o que tudo indica, segundo especialistas, deve ser aceito o nome dele. Discutiu-se sobre a questão de ter participado, na verdade, da transição do governo Lula, se isso poderia ser um impeditivo na lei das estatais, mas de fato isso não aconteceu. O que vai ter que acontecer, na verdade, ele renunciar ao cargo de senador. Agora, outros aspectos que foram tratados nessas reuniões que aconteceram com os especialistas que estiveram aqui no Rio de Janeiro, inclusive com acadêmicos que trouxeram informações que poderiam colaborar para os melhores investimentos na Petrobras. Isso aconteceu na terça-feira e deve ser ainda criado um relatório para apresentação desses dados que foram expostos nessas reuniões. Agora, outros traços que foram colocados nessas reuniões são os impactos do nome também apontado pelo presidente Lula em relação ao aumento na correlação do que se tem dos combustíveis. Ontem foi anunciado também esse aumento de 7,04%, incidência considerável bem alta no preço dos combustíveis, inclusive aqui nos postos a gente consegue ver o valor da gasolina já quase a R$5, diferentemente na época do governo de Bolsonaro, onde houve um corte superior a 5%. Então os especialistas têm se preocupado como vai ser essa nova gestão, que já falou que vai estar mais ligada a investimentos e não na parte de acionistas. Portanto, essa reunião que começa logo mais vai ser importante porque há uma série de definições e tratativas que devem ser feitas, além também de outras questões ligadas a reuniões onde vão ter que acontecer a prestação de contas. Um dos grandes problemas hoje enfrentados que tem correlação com a Petrobras é a queda na Bolsa de Valores, que já chega, Tiago, a 30%. Esse é um grande desafio. O Matheus Coelzer vai continuar acompanhando, daqui a pouco volta com outras informações, girando os nossos comentaristas Diogo Schelp. O nome dele deve ser aprovado, a não ser que ocorra uma reviravolta. Agora, o grande foco é saber o que vai ser feita com todas as medidas, o que será feito com a política de preço da Petrobras, não é isso, Schelp? Exatamente, Tiago. Em relação à indicação, nomeação, confirmação dele no cargo, me limito a dizer que há uma incongruência, na maneira como se interpreta a lei das estatais. O próprio Jean Paul Prats, por exemplo, no passado, durante o governo Bolsonaro, ele usava a lei das estatais para questionar e criticar indicações do próprio Bolsonaro à presidência da Petrobras. Isso aconteceu com a indicação do Bolsonaro a Caio Paz de Andrade, que foi questionada com base na lei das estatais pelo Prats. Agora, ele considera que está apto a assumir o cargo. Então, me limito a dizer isso em relação a esse ponto. Quanto às políticas que vão ser adotadas, com certeza, o Prats tem conhecimento da área de energia, isso é inegável, inclusive teve empresas nesse sentido, nessa área, e ele é da opinião que é preciso mudar justamente a política de preços, que da forma como está, penaliza o consumidor, cria aí distorções na economia brasileira e que é preciso de alguma forma ter um equilíbrio daquilo que o Brasil produz e daquilo que no exterior acaba compondo o preço internacional. Esse é um dos pontos. O outro é a oposição, questionamento que eles fazem à venda de ativos da Petrobras. O novo governo é contra venda de refinarias e assim por diante. Então esse é outro ponto que com certeza vai pautar bastante a gestão dele. Exatamente. Kobayashi, também o que se espera dessa nova presidência, desse novo comando, a política de preços no foco?
Bom, o nome dele vai ser aprovado, acho que isso a gente não tem muito o que esperar, algo diferente disso. E a gente precisa se lembrar que ele é uma pessoa muito envolvida com o tema, participou de comissões temáticas no parlamento em relação a questões da Petrobras, né, e de energia também. E a gente precisa também se lembrar que ele tem um projeto, ou tinha um projeto no parlamento, que visava que o governo tivesse uma reserva para subsidiar o preço do combustível quando a Petrobras subisse o valor dos combustíveis, né? E é um projeto até interessante porque ele parece que fica no meio termo, porque ele não deixa livremente o mercado, especialmente a Petrobras, resolver as questões do preço e também não resolve com canetada impondo uma limitação no preço do combustível. Esse projeto é interessante, eu acho que precisa ser melhor estudado, né? Porque apesar da gente ter um livre comércio, o aumento no preço do combustível, ele impacta diretamente na inflação e isso é algo que o governo precisa sim se preocupar porque impacta na vida de todos os cidadãos brasileiros. Vamos esperar aí qual vai ser essa política. A gente espera que, diferentemente do BNDES, por exemplo, a Petrobras não seja utilizada já nesse início de governo de forma política, porque a gente tem prejuízos históricos aqui como precedentes para nos lembrar.